E no vídeo de hoje estaremos falando sobre o ciclo dos elementos químicos essenciais à vida. Se você quer saber mais sobre esse assunto, se ajeita aí e vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Biologia e Tal. Eu me chamo Daniel Fernandes, sou fisioterapeuta e também professor de biologia. E hoje estaremos falando sobre os ciclos biogeoquímicos, hein? Se você gostou desse assunto, já deixa aí aquele like e assista esse vídeo até o fim, porque aqui neste canal sua bio é mais divertida e informativa. Bem, pessoal, e hoje estaremos falando então sobre os ciclos biogeoquímicos. Beleza? Vamos lá. Primeiramente, vamos entender o que significa isso, ciclo biogeoquímico. Já pararam para pensar nesse termo? Vamos lá. Então, nós sabemos que os elementos químicos, vários elementos químicos, aliás, né, são necessários na nossa vida. Nós temos vários elementos químicos na nossa composição. E esses elementos químicos, gente, eles vão circular na biosfera entre o ambiente, né, e os seres vivos. Então, nós podemos definir, né, ciclos biogeoquímicos como constante fluxo cíclico dos elementos que vão constituir tanto seres vivos, olha aí, de biogeoquímicos, e o ambiente geológico, geo, de terra. Então, ciclos biogeoquímicos. Então, estamos falando dos elementos químicos, né, que estão aí presentes, constituem os seres vivos e também o meio abiótico, né, do ecossistema. Então, por isso se chama ciclo biogeoquímico. É entendido? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! E nós estaremos falando dos ciclos biogeoquímicos da água, do carbono, do oxigênio, do nitrogênio, do fósforo, do cálcio e do enxofre. Mas eu vou fazer da seguinte forma, pessoal, eu vou dividir essa aula em 3 partes, combinado? Nessa primeira aula nós estaremos falando apenas dos ciclos da água e do carbono, combinado? Vamos lá então. Bem, pessoal, é o seguinte, ciclo da água. Nós sabemos que a água evapora-se, né, que isso é natural, frequentemente das superfícies aquáticas. Como nós falamos isso, estamos nos referindo a rios, lagos, mares, etc., né? E do solo também, formando as nuvens, não é verdade? Então vai se condensar lá em cima em altas temperaturas e vai precipitar. O que é precipitar? Olha, ela vai cair, pode ser na forma de chuva, de neve ou também de granizo. Até aqui tá tranquilo, de boa, né? Olha só, ela também pode percolar. O que é isso, gente? Não sei. Através da gravidade, ela vai atravessar as camadas da Terra e vai chegar até os lençóis freáticos. Assim, voltando a um curso d'água, ou um rio, ou um riacho. Beleza? Parte dela, gente, pode ficar retida no solo ou pode ser absorvida também pelas plantas através das raízes, né? Outra parte pode ser utilizada diretamente pelos animais. E eu vou estar explicando para vocês como que as plantas e os animais vão entrar nesse ciclo aí, tá certo? Vamos lá. É o seguinte, os vegetais vão devolver a água para o ambiente através de 3 processos. O primeiro é a sudação. À noite, gente, se vocês perceberem em algumas árvores, às vezes você pode ver formando algumas gotículas nas folhas. Esse processo é chamado de sudação. Então, é a eliminação da água sob a forma de gotículas. Geralmente acontece à noite, né? Porque ali ela não precisa de tanta água ali, então ela elimina através da sudação. Interessante, né, pessoal? Nós temos também a respiração celular. Então, outra forma de devolver para o ambiente, né? E a transpiração, que é a eliminação da água por meio das folhas. Então, ela vai transpirar pelas folhas.
Então, durante o dia, o vapor d'água então é liberado. Se você quer ter certeza que isso acontece, pega uma sacolinha, coloca uma pedra dentro, um saco plástico e amarra uma certa quantidade de folhas e fecha e deixa lá um tempo. Você vai perceber que lá dentro, com o passar do tempo, com a transpiração, lá vai encher de água. É uma das formas de você não morrer de sede caso um dia você esteja perdido. Olha só. Vamos lá, pessoal. O que mais? Os animais, gente, também vão devolver a água. Eles não vão só utilizar a água, não. E nós temos alguns processos. Olha só. Transpiração, básico, né? Suor. Nós transpiramos, os animais transpiram e vão devolver através, então, do suor, né? Porque o suor, ele é para quê? Para resfriar o nosso corpo. Então, ele vai retirar calor do nosso corpo para poder evaporar. Tranquilo? Vamos lá. A respiração. Quando nós realizamos as trocas gasosas, também temos vapor d'água sendo eliminado. Tranquilo? O que mais? Olha só. Excreção. Gente, a excreção, né, ela vai acontecer da seguinte forma. Nós temos os processos metabólicos e nesses processos metabólicos são gerados resíduos, né, no nosso metabolismo que não podem ficar acumulados no nosso corpo. Então, eles são excretados, são eliminados, tá certo? Agora é o seguinte, uma dica para vocês, gente. Fezes não são excretas, tá certo? Fezes são restos de alimentos que o seu organismo não ingeriu e está sendo eliminado. Excretas são os produtos... Nossa, quase quebrei a língua, né, gente? Então, deixa eu voltar. Então, gente, as excretas são os produtos residuais do metabolismo. Beleza? Agora, outro processo também que os animais retornam é através da decomposição, né? Esse aí, espero não chegar nele tão cedo. Vamos lá, gente. Olha aí. Aqui, gente, eu tenho uma visão geral do ciclo da água. Percebam que nós temos uma parte que nós chamamos de grande ciclo e temos uma outra parte que nós chamamos de pequeno ciclo. Vou estar explicando tudo isso para vocês, tranquilo? Agora, olha só, percebam que existe aí. Vamos pegar da seguinte situação. Olha aqui como referência, transpiração das plantas está devolvendo, né? Transpiração dos animais está devolvendo também. Evaporação, né? A água da superfície aqui está evaporando, retornando também, então, para o meio ambiente. Sublimação, gente. Então, aqui nós temos um gelo que ele já está modificando o estado dele, então, de sólido para gasoso de uma vez. Ele não está indo para o estado líquido para depois ir para o gasoso, não. Ele está realizando essa conversão de uma vez. Então, é a sublimação, tá certo? O que mais? Nós temos aqui, ó, a evaporação a partir do solo também. Então, tudo isso aqui, gente, está devolvendo a água e está dentro do grande ciclo. Agora, a hora que chega aqui em cima, ela vai condensar e vai precipitar. Pode ser nas formas que eu expliquei para vocês anteriormente. Chuva ou neve, né? Ou granizo, tá certo? Então, ela vai cair. Quando ela cai, gente, olha só. Aqui, ó, a fusão aqui, gente, tá o quê? O gelo, então, o sólido, está se tornando líquido e retornando aqui para esse lago aqui, representado, tá? Uma parte, então, gente, olha, vai ser, então, né, pergolado. O que é isso? Vai ultrapassar, então, as camadas da Terra e vão chegar aos lençóis freáticos, né? Aí, nesse lençol freático aqui, ó, nós temos a planta que está absorvendo. Os animais que estão tomando a água aí, não é verdade, aí dos rios. Uma parte vai deslizar pela superfície e ir para os oceanos, a outra parte aí no lençol freático também vai para os oceanos. E aqui, gente, nós temos a evaporação a partir do oceano, então vai subir, vai condensar e vai precipitar, caindo a chuva no oceano, beleza?
Agora eu vou explicar para vocês qual a diferença entre o grande ciclo e o pequeno ciclo, para vocês não estarem enrolando aí durante a prova, beleza? Vamos lá. É o seguinte, gente, no pequeno ciclo, ou ciclo curto da água, a água vai circular apenas no meio abiótico. Prestem atenção. Aqui nós temos os dois ciclos, então eu vou circular o pequeno ciclo e vou tampar o grande ciclo. Percebam que aqui está acontecendo a evaporação, que é natural, né, no ambiente. Então, evapora, condensa e cai dentro do próprio oceano. Apenas meio abiótico, não é verdade? Agora, quando se trata, né, do grande ciclo ou ciclo longo da água, a água vai circular entre os meios biótico e abiótico. Por quê? Porque nós temos os animais inseridos nesse ciclo aí. Então percebam aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Circulei aí o grande ciclo, né? E vou tampar aqui o pequeno ciclo. Nós temos aí animais que, através da transpiração, das excretas, das fezes, estão retornando então a água para o ambiente. Nós temos as plantas, nós temos o meio abiótico, nós temos aí a evaporação a partir do solo. Então, esse é o grande ciclo. Entendido? Gente, teve uma questão de prova que caiu sobre a importância da evapotranspiração. Gente, evapotranspiração está falando o quê? Da evaporação, então, no ambiente, da transpiração das folhas e dos animais, tá? Então, prestem atenção, a evapotranspiração é muito importante para o ciclo da água. Teve uma questão aí, não sei, não me lembro perfeitamente se foi do Enem ou se foi de um vestibular, que caiu perguntando a importância disso, ok? Vamos lá. O que mais? Aqui eu tenho uma representação, então, completa, então, aí do pequeno e do grande ciclo, mostrando para vocês aí vários animais, várias plantas aí no grande ciclo, né? Condensação caindo em forma de chuva e a condensação aí, a evaporação no mar. Até aqui tá fácil, né, gente? Esse ciclo ele é bem tranquilo de entender. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Né? Beleza, agora vamos falar desse carinha aqui tão importante para nós, né, para os seres vivos, né? Porque sabemos que as moléculas orgânicas todas, né, aliás, para conseguirmos classificar uma molécula, né, como orgânica, ela tem que ter presente o carbono. Vamos entender isso. Que viagem é essa, velho? Olha só, muito importante para a manutenção da vida no planeta. Apresenta um pequeno, prestem atenção, porém muito ativo e vulnerável estoque atmosférico. Então, uma pequena parte aí do carbono, né? Gente, ações antrópicas, o que é isso? São as ações causadas pelo ser humano, tá? Então, essas ações têm alterado o tempo atmosférico, o clima e, consequentemente, a vida na Terra. Nós vamos estar vendo esses fatores antrópicos aí, beleza? Aqui é um infográfico, né, mostrando aí sobre o efeito estufa. Nós vamos falar dele um pouco mais à frente. Pode ficar tranquilo aí, tá? Vamos lá, gente, vamos entender esse ciclo. Ele é indispensável para os seres vivos, já sabemos. Constitui as moléculas de todas as substâncias orgânicas. Já dei o spoiler lá atrás, né? Então, tendo carbono, nós consideramos como molécula orgânica, tá certo? E a fonte primária do carbono é a atmosfera. Prestem atenção, gente. Aqui eu vou ter, então, o CO2 atmosférico através da fotossíntese, então, né? A planta vai retirar, vai sequestrar o carbono da atmosfera e vai converter ele em matéria orgânica vegetal. Mas a planta, ela vai converter em matéria orgânica, mas ela também precisa de matéria orgânica para sobreviver. Então ela também realiza a respiração celular. Então, ao mesmo tempo que ela absorve o CO2, ela também libera o CO2 através da respiração, tá certo?
Nós vimos isso na aula de metabolismo energético, onde eu falei de respiração celular e fermentação. Se você não assistiu essa aula, eu vou estar deixando aqui o link para você ser redirecionado para essa aula. Combinado? Vamos lá. Então, gente, essa matéria orgânica produzida pela planta, ela também vai ser utilizada pelos animais na nutrição. Então, vai entrar na cadeia alimentar. Os autótrofos, não é? A base da cadeia alimentar vai ser utilizada, então, as plantas vão ser utilizadas como alimento pelos animais e, através da respiração, processo respiratório, o animal também vai retornar esse CO2 para a atmosfera, né? O CO2, quando realiza a respiração celular, é liberado CO2 que vai ser liberado na respiração. Tranquilo? Continuando. Então, gente, olha só. Quando ocorre a morte tanto das plantas quanto dos animais, os restos orgânicos em decomposição também vão devolver CO2 para a atmosfera. Olha quanto CO2 devolvido, né, gente? E perceberam que quem está sequestrando esse CO2 da atmosfera são apenas as plantas? Fica ligado aí, meu brother. Vamos lá. E o que mais? Queima de combustíveis fósseis. Então o homem, né, ambicioso como é, né, pega então os combustíveis fósseis, né, utiliza eles, então através da combustão é devolvido maior quantidade de CO2 então para o ambiente. Aí eu vou falar de alguns fatores também, tá? Mas para você ver como a ação antrópica, olha aí, ó, já está começando a atrapalhar o ciclo normal do carbono. Vamos lá. O que mais? Sabemos que o carbono é absorvido pelos seres fotossintetizantes, não é verdade? E que ele é utilizado na síntese da matéria orgânica. O que é? C6H12O6. O que é isso? Você sabe? É o açúcar, tá certo? Então aqui eu tenho outra representação do ciclo do carbono. Acompanhem comigo, gente. Eu tenho o CO2 atmosférico, vocês estão vendo que ele foi marcado lá embaixo também, lá naquele ecossistema aquático. Olha só. Então nós temos CO2 livre no ar atmosférico e aí, né, representado aí nesse ambiente aquático. Através da fotossíntese, as algas, tá? E as plantas, então, terrestres, vão absorver esse CO2. Tranquilo? E vão devolver através da respiração, né? Porque elas precisam de energia também para viver, vão devolver uma parte de CO2 para a atmosfera. Tanto as algas que estão lá embaixo, quanto as plantas verdes terrestres, beleza? E ali também eu marquei o quê? O animal, a respiração dos animais, né? Então os animais também vão devolver CO2 para o ambiente. Vamos lá. Na decomposição nós sabemos também que há liberação também desse CO2, né? Que vai ser devolvido para o meio ambiente também. O que mais que vai liberar? Olha aí, a combustão, a utilização então dos combustíveis fósseis, né? Para termos energia cinética, por exemplo, para fazer um carro movimentar, não é verdade? Para fazer uma fábrica funcionar também. Então vai devolver mais CO2 para a atmosfera. Beleza? Só que, olha só, quem faz a fixação do carbono, quem sequestra o carbono, são as plantas através da fotossíntese. Agora, todos esses outros processos liberam o carbono para o meio ambiente. Será que as plantas dão conta disso? Não sei. Vamos ver algumas ações antrópicas aqui. Olha só, nós vamos ter o CO2 atmosférico que vai ser absorvido pelas plantas e vai ser convertido em matéria orgânica, glicose, não é? Através da fotossíntese, beleza? O que mais? Só que nós temos a respiração que vai devolver o CO2 para o ambiente, temos a combustão que também vai devolver e ainda temos a decomposição. Então isso daí é reposto muito mais rápido do que é absorvido. Por quê?
ações antrópicas. Percebam, olha só. Vamos falar agora que relação que tem esse CO2 e o efeito estufa, vocês vão entender, porque toda hora eu estou falando de efeito, né, antrópico. Então, alteração aí desse ciclo por causa das atividades dos seres humanos. O acúmulo de CO2 na atmosfera aumenta a retenção de calor, tá certo? Próximo à superfície terrestre. Então, alterações climáticas, tá certo? Principais causas: atividade industrial, queima de combustíveis fósseis e agora queimados. Além do ser humano devolver muito CO2 para o meio ambiente, ele não deixa então as áreas florestais quietas, não, ainda vai e queima o único ser então capaz de tirar esse CO2 então da atmosfera, né? E converter ele aí em matéria orgânica para nós, tá certo? Vocês até agora entenderam por que eu estou falando só de matéria orgânica? Se você não entendeu, gente, volta lá na aula de fotossíntese, vou deixar aqui para você, tá? Que você vai entender o porquê que eu estou falando de CO2 e só matéria orgânica. Ah, professor, e o oxigênio? Você vai voltar lá nessa aula e vai entender de onde vem o oxigênio. Combinado? Quais são, então, as etapas da fotossíntese e de onde vem, então, esse O2 que é liberado na atmosfera? Nós vamos falar disso lá no ciclo do oxigênio. Combinado? Vamos lá. Então, olha só, gente. Por que efeito estufa? Vocês já viram aquela estufa onde ficam plantas? Vou colocar uma imagem dela aqui em algum lugar da tela para vocês estarem vendo. Então, essa estufa, gente, o que acontece? A luz do sol vai entrar pelos vidros, não é verdade? E ela vai se manter lá dentro. Você já entrou em um automóvel depois que ele fica muito tempo estacionado no sol? Quando você entra, tá aquele calorzão excessivo lá dentro, né? Por quê? Porque entra, tá ali os raios, né? E o calor é retido lá dentro, não sai, os vidros não deixam sair. É a mesma coisa que na Terra, gente. Nós vamos ter a nossa camada, né, atmosférica. Então, gente, nós temos o CO2 presente na atmosfera. E o CO2, ele é responsável pelo efeito estufa, um dos gases, tá? Temos mais, mas agora nós vamos falar só de carbono. Então, o que acontece? A luz, a radiação, ela vai entrar, vai passar. Uma parte vai ser absorvida pelo nosso solo, tá certo? E vai manter a temperatura. Outra parte é refletida e volta lá para o espaço. Mas uma partezinha ela vai bater aí nesse CO2 que está na atmosfera e vai ser refletida. Então, quanto maior a quantidade de CO2 na nossa atmosfera, mais calor vai ficando retido aqui na Terra. Entendeu agora o porquê existe essa relação entre o CO2 e o efeito estufa? Eu não entendi o que ele falou. Então, quanto mais houver, mais calor teremos. Certo? Vamos lá. Aqui é mais uma representação mostrando aí. Letra A. A radiação solar atravessa a atmosfera, então a maior parte é absorvida pela superfície e vai aquecer a Terra. Uma parte aí no B vai ser refletida e volta ao espaço. Quase quebrei a língua de novo. Na letra C, nós temos uma parte que é refletida e ela se mantém. Tá vendo que, de novo, ela é rebatida literalmente aí na atmosfera? Então, é isso aí. Então, gente, era isso que eu queria passar para vocês nessa aula. Daremos continuidade nessa aula, combinado? Se você gostou mesmo dessa aula, deixa aí aquele like, que é muito importante para o canal. Se inscreve no canal e ative o sininho, tá? Para você receber todas as notificações. Toda semana tem aulas novas de biologia e ciência aqui no canal. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!